Olá, eu sou a Matilde e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e hoje nós vamos falar sobre consistência, sobre foco, sobre distrações. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que no mundo em que tudo é barulho, tu tens que saber escolher bem aquilo em que tu vais meter o teu tempo e aquilo que tu vais ouvir. Tudo é barulho, vais para a esquerda é barulho, vais para a direita é barulho. Muita gente a escolher caminhos diferentes, muita gente a mostrar fórmulas mágicas de como alcançou aquilo e, portanto, quem está deste lado, ou seja, quem está a ver, começas a questionar bastante sobre se aquilo que está a fazer é de facto suficiente para efetivamente alcançar os seus objetivos. E não está nada de errado ou não há nenhum problema em questionarmos aquilo que nós fazemos. O problema começa quando nós nos questionamos e quando nós nos começamos a comparar bastante. E quando nós começamos a perceber que se calhar aquilo que nós estamos a fazer já não diz mais sobre nós e já não mostra e já não tem sequer a ver connosco. O segundo ponto é que ao longo do teu caminho vão haver muitas distrações, ao longo do teu caminho vão aparecer caminhos mais fáceis aparentemente e tu tens que perceber uma coisa que é, não é sobre caminho, mas é sobre a consistência que tu tens nesse mesmo caminho. É sobre o fazer todos os dias, é sobre o aparecer, é sobre o ser consistente. Ou seja, as pessoas podem dar 3 caminhos e os 3 caminhos podem ser maravilhosos, mas tu não te meteres fiel num caminho apenas e estiveres sempre distraído com os caminhos que estão à volta, tu nunca vais chegar a lado nenhum. Estás demasiado ocupado a preocupar-te com o que não tens e com o caminho que tu não escolheste do que com o caminho que tu escolheste. E isto é um problema. Quando tu entendes realmente que a chave não é escolher o caminho certo, porque ele não existe, o que existe é o caminho que faz sentido para ti e é por isso que ele se torna certo. E tu consegues manter-te fiel àquilo que tu acreditas, tu mantens-te fiel àquilo, tu evoluís, mas tu mantens-te sempre fiel àquele caminho, não tem como tu não chegares lá. Mesmo que demore, mesmo que leve tempo, mas se tu te mantens fiel àquilo, tu vais lá chegar. Agora, se tu estás sempre a saltar de caminho em caminho, que se passa meses, se calhar até pode passar algum tempo, um ano ou mais, e tu não estás onde queres chegar, e estás constantemente a mudar de caminho, tu nunca vais chegar a lado nenhum. E muito tentas chegar por vários caminhos, não sai do mesmo sítio. E é aqui que muitas vezes nós nos enganamos, porque com as redes sociais nós vemos muita gente com vários caminhos, nós começamos a pensar se o problema somos nós, as outras pessoas escolheram um caminho que nós não escolhemos, e nós começamos a questionar se o caminho que nós escolhemos foi o caminho certo para nós, em vez de nós nos questionarmos se nós estamos comprometidos realmente com o caminho que nós escolhemos. Porque isto é um compromisso diário. É um compromisso diário contigo mesma, é um compromisso diário com os teus objetivos, é um compromisso diário com o compromisso que tu escolhes comprometer-te. A conclusão que tiramos daqui é que é sempre um compromisso. Não é que o caminho do outro seja melhor, é que tu estás demasiado focado olhar para o caminho do outro em vez de estás a olhar para o teu caminho. A relva do outro só parece mais verde porque tu olhas para ela como se ela fosse verde, porque às vezes ela nem é assim tão verde, ou às vezes ela nem é verde de todo, tu apenas já mentalizaste que a relva do vizinho é verde, então mesmo que não seja, ela vai parecer verde, porque tu não estás a olhar para a tua relva, e se tu estivesse a olhar para a tua relva, se calhar tu ias perceber que ela é mais verde do que aquilo que tu pensas, ou mesmo que ela não seja assim tão verde, tu ias conseguir ter as ferramentas para torná-la verde, mas como não é isso que tu fazes, tu desperdicias demasiada energia em tentares acertar no caminho, em vez de te perguntares se estás disposta a manter-te naquele caminho por mais tempo. E existe uma coisa que eu sigo, não é sobre como começa, é sobre como acaba. E eu já vi muita gente que decidia fazer coisas novas, já vi muita gente que tinha projetos em mãos, já vi muita gente motivada a querer começar, por exemplo, no YouTube, ou querer começar um projeto novo, mas passa 3, 4, 5, 6 meses e como não vêem resultados, ou às vezes até passa 1, 2 meses e não vêem resultados, param de fazer. E é o parar que faz com que tu fracasses. Todos nós fracassamos na vida, ok? Todos nós tentamos algo que percebemos que não dá certo, e não é sobre isso, é sobre a resiliência, é sobre o tentar, mesmo quando as coisas não estão a funcionar, é sobre o ir ajustando, é sobre o não deixar de fazer quando as coisas se tornam difíceis, quando estamos desmotivados, quando estamos cansados. Eu tenho tido muita dificuldade em gravar ultimamente para o canal porque, como eu já não tenho estado numa fase muito boa, gravar para o canal, só a questão de ter que escrever os roteiros e assim, estava a ser muito difícil para mim, então o que é que eu decidi fazer? Ok, não vou escrever mais roteiros, vou simplesmente gravar. E começou a tornar-se algo prazeroso novamente. Eu pensei, ok, vou ajustar. E aqui estou eu a gravar. É sobre nós também conseguirmos ir ajustando face àquilo que nós temos à nossa frente.
quando as coisas estão difíceis. É sobre o saber aquilo que nós queremos, e porque nós sabemos aquilo que nós queremos, nós não desistimos e nós não abrimos mão, porque nós queremos aquilo. Não é sobre chegar ao sucesso ou alcançar aquilo, não é sobre, nem sempre é sobre ser o mais perto, é sobre quem prevalece, é sobre quem continua, é sobre quem ajusta o que tem que ser ajustado, é sobre quem se adapta. Leva sempre isto contigo, que é uma pessoa que não se consegue adaptar às circunstâncias da vida nunca se vai destacar em nada, e uma pessoa que não se consegue destacar em nada porque não se adapta dificilmente vai chegar a algum lado. O que vai fazer a diferença no teu sucesso é tu conseguires chegar lá, é tu conseguires estar presente. Isto vai fazer a diferença. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever o canal, dar like, comentares e partilhares para eu saber quais é que são os tipos de conteúdo que tu queres ver ou que tu também não queres ver por aqui. Compartilha com os teus amigos para eles também continuarem focados no seu processo. Vou deixar o @algures aqui na tela do meu Instagram, portanto acompanha mais de perto por lá. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado e vejo-te no próximo vídeo.